Reverendíssimos padres, queridos irmãos e amados, Padre André, Padre Marcos Vinícius, todo o povo de Deus aqui reunido, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. É um prazer estar aqui essa noite com vocês, celebrar esse grande momento que é a Eucaristia na vida de cada um de nós e de modo especial nessa paróquia. E hoje nós falamos de tesouro e quantos tesouros que nós temos, quantos tesouros que nós possuímos e às vezes nem percebemos que são tesouros. Porque para muitos o tesouro é somente algo extremamente valioso, valoroso no dinheiro, naquilo que chama a atenção, mas temos tesouros inestimáveis e a vida que Deus nos dá é o maior tesouro que podemos ter. E quando Jesus começa a chamar a atenção dessas pessoas, dos seus seguidores, daqueles que estão junto dele, é exatamente para que consigam perceber que o tesouro não é somente um baú cheio de peças de ouro, de pedras preciosas, mas o tesouro que ele nos dá, em primeiro lugar, é a vida, e vida plena, vida eterna. Não é uma vida qualquer, não é uma vida baixa, muito pelo contrário, aquilo que ele quer é que nós possamos viver extremamente bem, e assim já aqui antecipar aquilo que um dia viveremos no céu. Veja que ele chama a atenção para a riqueza, e a riqueza em si não é um problema. A riqueza, quando ela vem como fruto de uma vida bem-sucedida, ela é bem-vinda. Agora, uma riqueza, conquistada por desvio, por roubo, por exploração, por aquilo que não é digno, certamente não agrada a Deus e não é uma riqueza que vai fazer com que essa pessoa possa viver plenamente. Então, quando Jesus fala dessa riqueza, fala também que nós precisamos tomar conta dos tesouros que temos, para que esses tesouros possam nos levar ao céu. Precisamos saber quais os caminhos que estamos tomando para que esses caminhos não se distanciem daquilo que é a vontade de Deus. Lógico que precisamos, lógico que necessitamos das coisas para a nossa sobrevivência, para o nosso bem-estar, para a nossa saúde, mas tudo dentro de uma medida que esteja de acordo com a vontade de Deus. Jesus chama a atenção para o coração, e o coração é esse centro da totalidade do ser humano. Na Bíblia, sempre o coração é o espaço das escolhas. Então, escolhemos bem ou escolhemos mal? Sempre temos as duas opções. Sempre nós temos o bem e o mal, para que a gente consiga fazer uma distinção e fazer uma escolha. Então, quando ele fala desse coração, é porque ele não quer que as pessoas sejam apegadas às coisas materiais, aos bens materiais. Que isso, por mais importante que possa ser, por mais valor que possa ter, mas isso é algo que estraga, que vence, que você não vai levar para o céu, que você não vai ter, como isso não vai prolongar a sua vida. A traça corrói, enferruja, tem prazo de validade. Às vezes o que vale hoje, daqui a 10 anos não vale mais. Então, tudo isso muda, tudo isso precisa ser colocado no coração de cada um de nós. Porque precisamos sempre ter na nossa mente a opção correta. E a opção correta é Jesus Cristo. Esse é o nosso maior tesouro. Esse sim é o tesouro que nos leva para o céu. E precisamos acumular nesse tesouro elementos que fortaleçam esse tesouro, através da oração, através da Eucaristia. Então, tudo isso vai nos municiando para que tenhamos uma vida já aqui, que seja plena, uma vida que vale a pena. Quantos se perdem porque não colocam Jesus como centro da sua vida? Jesus, ele precisa ser a escolha fundamental para cada um de nós. Por isso celebramos ontem Corpus Christi.
essa manifestação pública, né, do grande milagre, que é a Eucaristia. Então, será que esse Senhor que ontem nós manifestamos, adoramos, cantamos, realmente é o Senhor da nossa vida? É o Senhor da nossa história? É o Senhor do meu trabalho? É o Senhor dos meus bens? E Jesus vai chamando essa atenção porque aquilo que realmente nós precisamos é ter um coração aberto. Se o coração é espaço das escolhas, precisamos escolher bem. E precisamos ter um coração aberto, né? A comunhão com Deus, a comunicação com Deus e, consequentemente, com cada um, né? Eu preciso me comunicar, ter essa comunhão com o Senhor, comigo mesmo e com o outro. Essa é a dinâmica. Deus, eu e o outro. Não pode ser diferente, não posso excluir o outro, porque o outro também faz parte do plano de Deus. E essa escolha eu preciso manter, porque senão, né, vamos viver uma vida infeliz, porque nos tornamos egoístas, mesquinhos, como se a vida do outro não fosse responsabilidade minha, mas o meu irmão necessita de mim. Naquilo que ele precisar, eu tenho que estar disposto, porque Jesus se disponibilizou a todos. Jesus se doou a todos, e todos precisam de Jesus. Portanto, quando ele fala, né, do olho, o olho ele vai manifestar os desejos que às vezes estão no coração. O olhar malicioso, o olhar invejoso, o olhar de maldade, o olhar com raiva, o olhar com ódio. Quantos olhares maldosos que às vezes nós lançamos, e quantos olhares maldosos que vêm contra cada um de nós. Mas lembra do olhar de Jesus. Quando Jesus olha cada um, ele olha com amor. No próprio olhar, Jesus acolhe. No próprio olhar, Jesus manifesta compaixão, se compadece. No olhar, Jesus já manifesta aquilo que ele vai fazer pela pessoa, acolher. Então veja a diferença dos olhares. E hoje, esses olhares de maldade, de ódio, que geram vingança, violência. E aquilo que Jesus quer é exatamente o contrário. Que nós possamos olhar um para o outro e ver nesse outro irmão, não o inimigo. Que mesmo na diferença, ele me completa e eu o completo. Porque nós formamos uma única família em Cristo Jesus. E o olhar de Jesus é um olhar que se desmancha em amor. Porque ele cuida, ele é solícito. Recuperando o evangelho de ontem na multiplicação dos pães, Jesus está indo para um lugar deserto, que ele quer ficar a sós com os seus discípulos, os seus apóstolos, ter um momento de descanso. Ele chega lá, tem aquela multidão. Ele fica com raiva? Não. Ele xinga? Não. Ele reclama? Não. Ele olha e acolhe. Então, antes, né, do grande momento da última ceia, da instituição da Eucaristia, a gente tem esse Jesus que já antecipa o cuidado na multiplicação dos pães, em saciar a fome daquelas pessoas. Que a preocupação era, não tem como dar comida porque não temos dinheiro. Então o alimento não é somente uma relação comercial de compra e venda, mas envolve a partilha, envolve a doação, a caridade, a fraternidade. E aí, quando tudo se transforma através da última ceia na Eucaristia, essa Eucaristia que já se foi colocada lá na primeira leitura de ontem, Melquisedeque com Abraão. Abraão tinha ido socorrer o seu sobrinho Ló, que tinha sido aprisionado por um rei, foi lá, batalhou, libertou o sobrinho, estava voltando, encontrou
com Melquisedeque, e Melquisedeque fez o que com ele? Acolheu. Sentou, ofereceu vinho e pão naquela mesa. Então, aquilo revigorou a vida de Abraão. Ele que estava cansado por uma batalha, mas aquele rei e sacerdote deu a ele o que comer, e como sacerdote o abençoou. E tantos séculos e séculos e séculos depois, Jesus, numa mesa, também reparte o pão e o vinho com seus apóstolos. E a partir dali nós temos esse grande tesouro que é a Eucaristia. Então, o nosso ser precisa ser eucarístico. Porque assim como nós olhamos e precisamos olhar, né, e manter controle dos nossos desejos, e o coração, esse espaço das escolhas, os pés, as mãos, porque não é somente uma função física, mas existe uma função moral. Porque o olho manifesta o meu desejo que brota do coração, e meus pés me levam a alguma situação, me levam a executar uma ação que é manifestada pelas mãos. Então, será que os meus pés estão me levando a realizar o bem, a ir de encontro a alguém que precisa? Será que as minhas mãos estão abençoando como as mãos de Jesus? Será que as minhas mãos estão acariciando, estão ofertando? Ou as minhas mãos estão violentando? As minhas mãos estão fechadas como uma manifestação de egoísmo? Será que as minhas mãos estão batendo? Será que as minhas mãos estão segurando armas? Quando nós vivenciamos essa experiência de celebrar a paróquia, é porque nós tivemos, durante esses 100 anos, pessoas, padres, leigos e leigas, que deram a vida por isso aqui. E é um privilégio para todos nós estarmos aqui no centenário. Daqui 100 anos, alguém vai olhar nos livros e vai falar: nossa, eles fizeram isso, fizeram aquilo, celebraram assim, era um padre tal, outro padre, tinha essas pessoas, porque isso é consequência do amor e da dedicação de tantos que nos precederam. E assim como nós estamos precedendo, tantos outros que virão a seguir e darão continuidade a essa obra. Então a paróquia também é um tesouro. É precioso demais isso aqui. Porque em nenhum outro lugar você vai encontrar a Eucaristia. Você vai encontrar os sacramentos. Você vai encontrar o padre que vai te abençoar, que vai confessar, que vai te dar o perdão, que vai te ungir. Então, a paróquia é esse espaço em que todos nós, né, vivenciamos a experiência do amor do Cristo ressuscitado e do presente maior que Ele nos deixou, que é a Eucaristia, onde todos nós podemos comungar do mesmo pão, do mesmo corpo, do mesmo sangue, e nos abastecemos de tudo aquilo que é necessário para prosseguir em nossa vida. Assim como a sua casa é um tesouro que você tem, que você cuida, que você quer bem, que você preserva, essa igreja também é a casa maior de cada um de nós. Essa igreja é de todos nós. Por isso a necessidade de cuidar, de zelar, e de se sentir aqui na sua casa, na intimidade com o Senhor, na intimidade com Jesus, na intimidade com Nossa Senhora. Porque é aqui, nessa casa, que nós nos reunimos. E essa reunião é extremamente importante, porque é onde Jesus se faz presente ressuscitado. Se você recordar nas apresentações de Jesus ressuscitado, ele sempre se coloca no meio da comunidade reunida. 8 dias depois, no meio da comunidade reunida. Não é numa terça-feira para um,
não é numa quarta-feira para outra, para a comunidade reunida. Então, a única maneira de você ter essa presença é aqui, nessa comunidade reunida, no primeiro dia da semana que seja, para receber esse tesouro, receber esse presente, receber essa graça que é a Eucaristia, que vai te fortalecer. Então, se sentir aqui como sua própria casa, porque essa é a sua casa maior. Uma casa em que você pode chegar por todos os lados, uma casa que você pode se sentar aonde você quiser, uma casa que você sabe que será acolhido, que receberá amor, carinho, cuidado, e vai se revigorar na sua alma, no seu espírito com a Eucaristia. Veja que tantos que doaram a sua vida para que isso hoje pudesse acontecer, mas é fruto, né, de dedicação. Olha o que Paulo fala, né, na leitura de hoje. Olha o que ele sofreu. O que ele sofreu, mas não reclama, não murmura, não xinga. Sabe que existe uma razão para isso. Então, e mesmo assim ele vê a sua fragilidade, mas aonde ele se vê forte? Em Jesus. E muitas vezes numa pedrada a gente já reclama, já xinga. Numa pequena frustração a gente já deprime. Olha aquilo que ele sofreu por amor a Jesus Cristo, por pregar a palavra de Deus. Não de pessoas estranhas, mas dos seus próprios irmãos, da sua própria raça. Então, se é preciso gloriar-se, é das minhas fraquezas que me gloriarei. E ele, então, é esse exemplo majestoso de alguém que realmente é discípulo do Senhor, é apóstolo do Senhor. E que nós possamos, como Jesus diz, o olho é a lâmpada do corpo, possamos sempre tomar cuidado para ver se nós estamos realmente iluminados pelo bom olhar, pelos bons desejos, pelas boas atitudes com os nossos pés e as nossas mãos. Porque muitas vezes nós temos a tendência a entrar nessa escuridão que nos impede de olhar, de sentir, de fazer aquilo que realmente é bom e agradável a Deus. Então, que nesse centenário que nós celebramos, possamos ter de Deus, de Jesus, né, a força do Espírito Santo, essa presença de Maria, que cuida, que salva também, que tem como mãe esse cuidado, né, que nós sejamos capazes de prosseguir na nossa caminhada, tanto pessoal, mas principalmente comunitária, como verdadeiros cristãos, que iluminados pela luz de Cristo, realmente vão continuar essa missão dessa paróquia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém.